Isso aí, pessoal. Vamos então iniciar nossa disciplina aí, né, de recuperação de área degradada, tá? São 2 aulas por semana, total de 40 horas. E o que a gente vai ver, né? A gente vai ver a recuperação de áreas degradadas, né, e os planos para a recuperação dessas áreas. Vamos ver, né, as metodologias para a recuperação de áreas degradadas. Vamos ver também algumas questões a respeito de arborização urbana, recuperação de áreas mineradas, pastagem, poçoroca, né? Prática conservacionista do solo, prática viveirista, né? Na parte no sentido de como funciona o viveiro e tudo mais, né? Mas principalmente a gente vai ver a parte a gente vai elaborar um projeto de recuperação de APPs, vamos falar assim, ou adequação ambiental de propriedades rurais, tá? Para pagamento de serviços ambientais, tá bom? Então, qual que é o objetivo da disciplina aí? É compreender os métodos, critérios de recuperação dessas áreas e a adequação ambiental das propriedades rurais. Como é que funciona isso, né? A gente tem que entender isso, né? Então a gente tem que entender, então, para isso, os conceitos e as técnicas de recuperação de áreas e elaborar projetos de educação ambiental de propriedades rurais para pagamento de serviços ambientais. Então a gente vai começar aí, né, hoje com uma apresentação da disciplina, né, e vamos dizer assim, uma introdução do pagamentos por serviços ambientais, né, e os programas de recuperação de área degradada e recuperação de áreas degradadas. Depois a gente vai passar aí basicamente já para as atividades que vai compor basicamente todo o nosso projeto. A gente vai fazer um estudo de caso, a princípio, estudar alguns artigos a respeito de alguns temas, fazer um mapa mental e depois a gente já começa a elaboração do projeto em si, com revisão bibliográfica, estudo dos métodos da recuperação de áreas degradadas, fazer mais uma revisão bibliográfica a respeito da área degradada, os conceitos históricos, mapeamentos, e depois a gente já vem para a parte aqui mais, vamos dizer assim, prática, no sentido de definição da área de estudo, caracterização da área de estudo, que a gente vai escolher uma determinada propriedade rural e fazer o levantamento e todas as adequações aí de recuperação de área de APP, de uma determinada propriedade rural, tá? Além disso, né, de toda a caracterização, a gente vai fazer o levantamento também, escolher qual que é o melhor método para recuperação e restauração dessa área e o custeio dos insumos, definição de quantidade e qualidade das espécies, tamanhos e os orçamentos referentes a isso. Então é um projeto bastante completo. Basicamente a nossa disciplina vai ser esse projeto, que tem uma carga horária bem grande para isso, tá? Então se a gente for ver aqui nossas aulas, a gente vai ter aqui 4 aulas para revisão bibliográfica, depois mais 6 aulas aqui para a parte de recuperação também, na parte de revisão bibliográfica, o método, que é importante conhecer todos os métodos para escolher o método mais adequado. Então tudo isso aqui já compõe todo o nosso projeto. Então a gente vai ter uma breve introdução aqui e já vamos começar a trabalhar constantemente, montando esse quebra-cabeça, essas etapas, para que no final a gente faça uma introdução justificativa, os resultados e a apresentação final desse projeto, tá? Então vai ser a disciplina, teoricamente se resume a um grande projeto e a gente vai avaliando as etapas desse projeto, construindo ao longo do semestre essas etapas, tá? Então como é que vai ser aqui? A gente vai ter um mapa mental do estudo de caso, revisão bibliográfica, mapa mental dos métodos, né, de restauração, que é a forma de como fazer, as diversas formas de fazer a recuperação e a restauração dessas áreas, mais uma revisão bibliográfica e todo o projeto, na verdade, de levantamento de campo, descrição metodológica e orçamentária e
cronograma de execução, tá bom? Bom, aqui a gente tem o código da nossa sala, né, do Classroom, e aqui basicamente são os conteúdos que a gente já acabou relatando, e aqui tem também as nossas atividades com as datas já pré-definidas, tá? Então começa aqui já no dia 22, semana que vem, um mapa mental e um estudo de caso, tá? Mas hoje eu já vou deixar aí um deverzinho, uma leitura interessante e bem curta, mas essencial para a gente dar o start na nossa disciplina e vocês entenderem, compreenderem a razão de elaboração desse projeto, tá? Então, assim, eu vou contextualizar tudo isso para vocês na aula de hoje. Vou passar uns slides aqui e vou deixar 2 textos de 2 páginas, basicamente, para vocês lerem, que a gente consegue, compreendendo bem essa aula, a gente vai ter todo o entendimento onde a gente vai querer chegar e o porquê que a gente quer chegar lá, né? Que é a elaboração de bons projetos de adequação ambiental de propriedades rurais e restauração de áreas de APP. Tá bom? Bom, o meu zap é esse, vocês já conhecem, né? Vou pedir para vocês criarem um grupo para que a gente tenha uma comunicação mais efetiva, né? Dificilmente eu vou conseguir fazer as aulas síncronas por conta das crianças aqui e tá difícil de manter uma rotina, né? Que eu consiga realmente parar com silêncio e dedicar. Geralmente eu faço minhas aulas ou muito cedo ou muito tarde, 5, 6 horas da manhã ou 11 horas da noite, meia-noite é a hora que eu consigo ter um silêncio uma hora aqui e dedicar ao silêncio, né? Mas ao longo do dia, obviamente, eu estou acessível, respondo e-mails, respondo algumas os apps aí que vocês me mandam e a gente vai conversando de uma forma que a gente consiga trabalhar bem, né? Acho que isso que é importante. Bom, dito isto, vamos aqui vou falar um pouco então a respeito, né, do plano conservador da Mantiqueira e Poços Mais Águas, tá? Bom, o que é o plano conservador da Mantiqueira e o que é o Poços Mais Águas aí, né? O plano conservador da Mantiqueira é um plano ousado, tá? Que surgiu em 2005, né? Tem a sua semente plantada lá em Extrema, mas muito mais por conta do Conservador das Águas, que é um programa que a Prefeitura de Extrema, com demais entidades não governamentais aí, conseguiu implementar um serviço de pagamentos por serviços ambientais que é como se fosse remunerar o produtor rural pela produção de benefícios ambientais, no caso aqui especificamente a água, tá? Esse programa de Extrema que surgiu em 2005 teve reconhecimento mundial, tá? E tem uma estrutura bastante bacana, que recebeu mais de 600 municípios, né? E é de fato o caso mais comentado aí do Brasil, tá? Eles começaram os serviços ambientais lá, né? E o que a gente vai trabalhar é justamente com foco na água, tá? Então aqui as questões de bacias de contenção e restauração, mas a gente está associado justamente à floresta, à água e solo, tá? Então é isso que a gente está vendo aqui, a questão, né, de sistemas de conservação de solo e de permeabilização e manutenção do recurso hídrico e a qualidade e o volume maior de água através das florestas, tá? Tudo começou de uma forma muito
amadora, vamos dizer assim, né? Então, de uma forma bastante tímida, né? E eu consegui alcançar o mundo, tá? Justamente fazendo com o que podia com as parcerias existentes, né? Através de doação de moirões, mudas e vamos dizer assim, e a adesão e a vontade dos produtores rurais em se adequar e querer participar do projeto, tá? Tudo isso ajudou muito as pesquisas científicas, né? A parte de climatologia, solos, tudo isso foi óbvio de estudo para ver o quão realmente a floresta e essas práticas ambientais, vamos dizer assim, de conservação de solo, de floresta, o quão isso realmente se traduz em benefícios, né? Porque a gente está tentando mensurar esses benefícios para pagar por esses benefícios, por isso os pagamentos por serviços ambientais, né? Então a questão do solo, aqui a gente consegue ver, por exemplo, uma região, um estudo, na verdade, por exemplo, a questão do assoreamento, né, erosão, permeabilização, na verdade infiltração de água no solo, enfim, diversos tipos de pesquisas relacionados também à qualidade de água, associados sempre às práticas ambientais dentro de propriedades rurais e vendo os benefícios que isso pode trazer para a sociedade, tá? Tanto em quantidade, qualidade de água, tá? Aqui a gente tem a evolução de algumas áreas que foram restauradas, né? Aqui então em abril de 2007, já com 2 anos da criação do programa lá em Extrema, que é o Conservador das Águas, né? A gente tem já a evolução disso em 2012. Então 5 anos, só o fato de ter retirado o gado, melhorado e cercado toda essa área, a gente já consegue ver uma evolução significativa, tá? Da floresta, tá? Bom, isso depois de 12 anos aí, né? 2005, 7 anos, né? Na verdade. Então, aliás, 7 anos não, 12 anos. Então a evolução aqui total da floresta. Olha como a paisagem mudou, né? Obviamente são projetos de longo prazo, mas é uma realidade, né? Então, na verdade, aqui vamos pegar aqui fazer as contas certas. De 2007 a 2012 são 5 anos e aqui 10 anos, tá? Então, isso são os casos de sucesso aí lá de Extremo, tá? E aí, vendo todo esse sucesso e as coisas andando muito bem lá, tendo boa adesão dos produtores rurais, eles recebendo pela preservação dessas áreas, né? O que aconteceu? Em 2015 e 2016, várias outras entidades ajudaram e ganharam força, apoiaram e expandiu-se então para mais 4 municípios que pertencem à APA da Fernão Dias, tá? E já Extrema tinha esse know-how de uma evolução desde do surgimento do programa de 2005 até 2015, tá? Já tem aí 10 anos de estrada. Isso permitiu, né, que demais municípios, opa, o que vocês estão fazendo aí? O que está acontecendo? Que está ganhando prêmio mundial, as coisas estão muito legais, o que está acontecendo, né? E aí, em 4 meses eles conseguiram mais apoio técnico, né, e aprovaram as leis municipais e criaram uma metodologia mais criteriosa para que se pudesse ser reaplicado. E aí ia avançar esse projeto então, né, a partir do projeto Conservador das Águas, né? E aí a partir disso teve então a criação de um plano mais amplo de restauração florestal para essa região da Serra da Mantiqueira, né?
sendo mais de 280 municípios, tá? 1%, 1,2% do território brasileiro. Então a ideia de uma semente que foi plantada em 2005 e que deu muito sucesso, que foi teve vários benefícios e na verdade toda uma estrutura, até vamos dizer assim, política, no sentido de que as coisas deram tão certo que mesmo variando, alternando poderes executivos, né, de prefeitura, a coisa não desandou, né, porque todo mundo queria isso para o município, então era a vontade do povo, né, vamos falar, e isso falou mais alto. Tendo isso em mente, então criou então esse plano muito mais amplo, que é para a Serra da Mantiqueira, que é aí que surge então o conservador das águas, tá? Aliás, o plano conservador da Mantiqueira, tá? O plano conservador da Mantiqueira então é promover a restauração florestal de espécies nativas em cerca de 1.200.000 hectares, né? É gigante, em toda a área de influência da Serra da Mantiqueira, em mais de 288 municípios de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Abarcando diversos territórios e bacias hidrográficas do Rio Grande, Paraíba do Sul, Tietê, Piracicaba e Mogi Pardo, tá? Então a estratégia de ação é dividir o território, esse extenso território que contém várias bacias importantes para o Brasil na área mais desenvolvida economicamente do país, né? Em uma região extremamente frágil, que é a Mantiqueira, onde você possui, vamos dizer assim, regiões de difícil acesso, que tem ali diversas pequenas propriedades rurais, né? E que exige, que é vamos dizer assim, a caixa d'água do Brasil, né? Dividiu esse território da Mantiqueira em alguns núcleos, né? Onde, principalmente associados aos institutos federais e às universidades. Para quê? Para que a gente possa realizar as capacitações, treinamentos, intercâmbios com os municípios e formar pessoal para justamente recuperar esses 1.200.000 hectares, né? Então a gente precisa formar profissionais aptos a replicar esses projetos nos mais de 280 municípios existentes, né? A ideia então é isso, que a gente possa fazer isso e que essa disciplina potencialize a elaboração desses projetos, tá? Então adotou-se essa estratégia de núcleos, onde criaram-se diversos núcleos a partir desses 280 municípios, fizeram alguns núcleos, tendo cada núcleo geralmente alguma instituição de ensino, tá? E que esse núcleo acaba sendo, teoricamente, adotando um projeto piloto, que a partir desse piloto os demais municípios ao redor possam reaplicar esse entendimento e essas práticas, tá? Formando pessoal para isso. Então a ideia é ir plantando algumas sementes em alguns núcleos de municípios, para que isso seja pulverizando e vamos dizer assim, criando lastro e pulverizando esse conhecimento, tá? A ideia do projeto piloto é fazer as reuniões, né, para ver se tem interesse, criar a lei, regulamentar a metodologia para pagamentos e critérios de pagamentos e fazer a questão do diagnóstico ambiental do município e estar sempre junto da comunidade, né, com palestras, capacitações, treinamentos e intercâmbios, evoluindo todo o projeto. De uma forma geral, qual que é o tamanho da área, né? É uma área gigantesca, de Minas, São Paulo e Rio, né? Que tem as principais bacias do Rio Grande, Paraíba do Sul, Tietê, Piracicaba e Mogi Pardo, que a gente já falou. Então dividiu-se em diversos núcleos, tá? E aqui especificamente na nossa região, a gente tem aqui os núcleos que o Instituto Federal do Sul de Minas acabou assumindo esse compromisso, porque a gente tem um compromisso, tá? Com o Plano Conservador da Mantiqueira, assinado, tudo certo, tá? Especificamente o nosso núcleo é o núcleo Poços de Caldas, tá?
mas eu vou passar aqui brevemente em cada um deles. Então a gente tem o núcleo 1 de Camanducaia, 2, o campus já o núcleo 2 já é o Instituto de Inconfidentes, que a gente tem uma série de municípios ao redor que vão utilizar desse conhecimento para tentar se enganjar e que o campus Inconfidentes consiga assessorar e formar gente para trabalhar nesses municípios, tá? Da mesma forma o campus Pouso Alegre e aqui o nosso campus Poços de Caldas, que a gente tem aí já 16 a 17 municípios, tá? Aqui no caso está faltando se não me engano, Campestre, tá? Que não está aqui. Aqui a gente já tem o município de Caldas, Águas da Prata e Campestre, tá? Rodando o programa. Poços ainda está patinando. Então aquela ideia de se tornar o piloto, os municípios ao redor tiverem interesse e Poços a gente ainda está pelejando com isso aí, mas vai dar certo, tá? A gente tem aqui o campus Muzambinho, Passos, isso aqui falando basicamente dos institutos federais, campus Machado, Três Corações, tá? Deu uma travadinha aqui. Carmo de Minas, aí aqui já no núcleo 10, o Unifei acabou acho que não interessando e foi para Adelfim Moreira, se eu não me engano, provavelmente, tenho quase certeza. Enfim, lá UFLA, Instituto Barbacena, ICMBio, então sempre associado às entidades que têm uma representatividade ambiental ou educacional, tá? Resende, USP, ICMBio, ONGs, tá? E aí então como é que surgiu aqui, como é que foi o processo de Poços de Caldas? A primeira reunião foi em maio de 2017, reunião em junho, tá? A primeira reunião eu liguei pessoalmente para todas as prefeituras aqui dos municípios dentro do núcleo e na segunda reunião já apresentou o projeto e viu quem tinha interesse, tá? No terceiro momento, Poços, depois de não ter se posicionado a favor, em agosto de 2018 demonstrou interesse e aí a gente realizou diversas reuniões para elaboração da minuta que ainda hoje está para ser aprovado, né? Na gestão passada, na Câmara passada, ela teve alguma resistência, até mesmo por não entendimento de uma legislação que é recente. Esses próprios pagamentos de serviços ambientais ele é recente e então a gente até mesmo por uma questão vamos pensar assim, esse grupo de pessoas que elaborou, né, a lei achou pertinente esperar a alteração de poder, uma nova eleição, para a partir disso então começar novamente a convencer, vamos dizer assim, o legislativo e o executivo de executar e ter essa lei aprovada, tá? E isso em encontros futuros para a definição das áreas de pagamento de serviços ambientais. Então, aqui algumas imagens, né, a respeito aí desse que é lá em Extrema, conservador, né, que é um lugar onde recebe as pessoas, fazem treinamentos, e aqui é uma área que está sendo constantemente monitorada, todos aqueles estudos estão sendo feitos nessas áreas aqui, tá? Aqui então o imposto que a gente fez foi realmente designou esses membros para a comissão, né? E aí a gente tinha uma série de pessoas envolvidas, né? Do Departamento de Meio Ambiente, da Unifal, aqui do Instituto, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, pessoal do Jardim Botânico, do DEMAI, DME, tá? Emater, tá? IEF. Então, assim, uma série de pessoas que estavam enganjadas aí para fazer essa lei, tá? Então a gente elaborou a lei, leu junto do prefeito e fomos dando encaminhamento e sempre estudando, dialogando para ver a melhor forma da gente conseguir
aprovar essa lei aí, tá? Bom, essa aqui é a lei que está sendo estudada novamente aí pela Câmara e pela CDET, para a gente estudar a melhor forma de aprová-la, tá? Ela já está pronta, tá? Que é a criação então do programa Poços Mais Águas, tá? Que tem o objetivo no desenvolvimento de ações para adequação ambiental de propriedades rurais, tá? Então, aqui, Poder Executivo realizar pagamento de serviços ambientais com apoio técnico e fomento, tá? Apoio financeiro após o cumprimento de algumas metas que a gente vai mostrar aqui para vocês por um prazo mínimo de 4 anos, tá? E as características, as propriedades, metas serão definidas a partir dos critérios técnicos que a gente vai estudando aí ainda, tá bom? O que é interessante, que se diferencia dos demais municípios, é isso aqui, ó, Poços de Caldas, porque aqui o Departamento Municipal de Água e Energia, né, são municipais, né? Então, essas empresas concessionárias, a gente tem aí, ó, ficam aqui no caso da lei, obrigadas a aplicar no mínimo 1/3, né, de meio por cento de suas respectivas receitas, tá? Operacionais aí. Então, a partir de a gente tem um ganho no sentido adicional de um recurso que fica aqui em Poços, tá? E aí cria-se um fundo para receber esses recursos, podendo receber recursos externos de ONGs e outros parceiros, tá? E a partir disso, então, justamente serão aplicados recursos para financiamento total parcial do programa de conservação de água, pagamento de entidades, para a parte de ONGs, né, visando a execução dos programas, prestação de serviço, aquisição de material, consumo, insumo, né, mudas, cercas, arames, tudo que for necessário para a execução dos projetos, tá? Parte de desenvolvimento, aperfeiçoamento de gestão, desenvolvimento de programas de capacitação, tá? E financiar o programa Poços Mais Águas. E aqui, isso aqui foi de 2018, né? A gente sabia aí o valor aí, então, né, da receita que eles têm aí de janeiro a dezembro de 2018, tá? Então aqui a gente somar isso aqui dá em torno dos 380 milhões mais ou menos, tá? Bom, como é que funcionam os critérios de pagamento? A gente tem 3 grandes áreas dentro de uma propriedade rural, que é a floresta, a agricultura, baseado muito na prática conservacionista de solo, e a parte de saneamento ambiental, tá? Que são as fossas, vamos pensar assim, os resíduos sólidos, né? O saneamento ambiental. Bom, dentro de cada uma dessas 3 grandes áreas, a gente tem, vamos dizer assim, uma graduação. A, B, C, A, B e AB, né? Então, a cobertura florestal começa com implantação de uma manutenção da cobertura florestal, das áreas de APP, ver se o CAR está certo e mínimo 20% da área. Ah, isso está legal? Ele pode evoluir aqui para 25% da área. Às vezes já tem isso, né? Quer evoluir mais ainda na cobertura florestal, ele vai transformar numa RPPN. Da mesma forma, a agricultura. Ele tem aqui adoção práticas conservações do solo, né, para diminuir a erosão, sedimentação. Um segundo momento, uma evolução disso seria o sistema agroflorestal, orgânico, pastejo rotacionado e práticas vegetativas, tá? Na parte de saneamento, a implantação do sistema de saneamento ambiental, né, e dar o tratamento adequado ao abastecimento de água e tratamento de efluente, tá? Um segundo momento, a disposição adequada de resíduos sólidos, né, coleta seletiva e não geração de resíduos e efluentes. Bom, esses são tudo que vai ser os critérios para pagamento. Então, uma propriedade ele pode ter isso e pode ter isso. Ele pode ter isso aqui e já está fazendo uma prática também agrícola sustentável e essa também, né?
Então, cada propriedade tem a sua característica, né? Às vezes ele está aqui sei lá, com a parte A e B da cobertura florestal e nada das outras, tá? Então, como é que isso vai ser mensurado? Aqui é uma proposta, né? Que primeira coisa, a gente tem a pequena propriedade, que é menor que 20 hectares. A média propriedade, que é entre 20 e 40 hectares. E a grande propriedade é maior que 40 hectares. Tá? As grandes propriedades têm, se ela fizer tudo que ela puder fazer na área de floresta, agricultura e saneamento, se fizer 100% em tudo, ela vai ganhar 200 por hectare ano. Já a pequena, se ela fizer 100% de tudo, ela ganha o dobro. Por que isso? Porque a propriedade menor é muito mais limitada, né? Então ali uma área florestal, uma APP, consome muito uma área percentual daquela propriedade muito maior, muito mais expressiva, limita muito mais o uso econômico diverso daquela pequena propriedade. Então ela tem um peso maior aqui no valor, tá? Só ponderando isso aqui para vocês. Então da mesma forma a gente tem aqui a floresta, a agricultura e o saneamento. Na parte de floresta, os recursos, vamos pensar desses 400, vai estar em 100% na floresta, 60% na floresta. Desses 400 vão ser destinados 30% para agricultura, desses 400, 10% de saneamento. Tá? Então aqui no caso, 60% seria esses 240, os 120 e o 40. Tá? Bom, aí se a pequena propriedade, então está aqui, ela tem lá, ela tá o item A lá, né, de tá com o app legal e o CAR certinho, ele já consegue ter esses R$120 aqui por hectare ano, tá? Vamos supor que tem aqui o A da floresta, o A da agricultura e o A do saneamento. Então ele tem 20, 60, 80, ele já tem 200, tá? Ele já atingiu 200, ou seja, a metade do benefício que ele pode ter, né? E ao longo do tempo ele vai evoluindo para conquistar os demais itens, vamos falar assim, né? Os demais critérios aí, metas, na verdade, de adequação ambiental, tá? Eu vou me ater somente aqui na pequena propriedade, porque, né, explicar porque isso aqui na verdade são só valores. Conforme ele vai evoluindo, ele vai incrementando esses recursos financeiros à sua propriedade, até o ponto de chegar, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui uma pequena propriedade de 20 hectares, fazer uma conta rápida aqui, então 20 hectares, ele tem 400, vamos pensar que ele está com 100% na floresta, que equivale a 60% de todo o capital dos 400, que é 240. Da mesma forma na agricultura, que ele está aqui com 30% tudo, né, com 120, e saneamento também. Então ele está aqui, já fez tudo que pode fazer, já atingiu todas as metas de adequação ambiental, com 400. Então ele tem 20 hectares vezes 400 é igual a 8 mil. 8 mil dividido por 12, que são 12 meses do ano, dividido por 12, dá em torno aí de 666 reais por mês para preservar, tá? E isso ele ainda podendo, obviamente, utilizado numa agricultura, só que uma agricultura menos agressiva, né? E tendo seu saneamento ali adequado. Para quê? Para manutenção da qualidade de água e tudo mais, tá? Então é uma forma de pagar o produtor rural, ou na verdade reconhecer o benefício que ele traz para a sociedade de uma forma monetária. Eu pedi para depois vocês entrarem aqui no conservador, né, da Mantiqueira, dar uma fuçada. Tem aqui o plano, os núcleos que eu mostrei para vocês, tem cartilha, notícia, vídeo, tem bastante material, tá? Então a partir disso
a partir dessa contextualização que a gente vai desenvolver a nossa disciplina, tá? Buscando caminhar, né? E formar pessoas aí para estar atuando nessas oportunidades aí que creio que em breve vão surgir, principalmente aqui em Poços e na região já está surgindo, tá bom? Eu vou postar aqui para vocês no Google Sala de Aula, então o guia prático, tá? Vocês vão ler isso aqui, que é um guia prático de elaboração desses projetos de recuperação de área, tá? Aqui é da Amazônia, né? Ele faz uma introdução, mas basicamente é isso que a gente vai fazer, tá? Na verdade, vocês vão entender a partir dessa leitura um guia prático de começo, meio e fim, um resumo de o que a gente vai fazer, vamos falar assim, uma coisa só que um pouco mais técnica, tá? A elaboração do projeto, as técnicas utilizadas, né? A questão do solo, a questão da vegetação, então já vai abrir a cabeça para isso, né? Vocês entendendo o contexto de Poços de Caldas, do Conservador da Mantiqueira, o que vocês têm que fazer aqui dentro, né? Como que se faz de uma forma bem resumida e direta, para abrir a cabeça, né? Uma introdução que a gente está fazendo aqui, tá? E depois, né, a parte também de um textinho aí da carta do Zé Agricultor, que é bastante interessante e que chama a gente para reflexão, tá bom? Vou pedir então para vocês criarem essa turma do Zap, a gente vai conversando e qualquer dúvida vocês vão me relatando e a gente vai estreitando aí, tá bom, pessoal? Então é isso, né? Qualquer dúvida vocês entrem em contato, tá joia, pessoal? Um abraço.